Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu confesso para vocês que é com muito temor e tremor que eu tentei correr para todos os lados quando a pastora falou que ia me colocar no domingo, mas eu entendo que em tudo Deus tem um propósito. O texto base que o Senhor me deu, aqui não vai estar aparecendo, mas eu convido os irmãos a estar abrindo vossas Bíblias, é Apocalipse 21, versículo 6. Apocalipse 21, versículo 6, que vai dizer assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Podei-vos assentar? E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que foi uma forma até mesmo engraçada. No mês das mães, a pastora tinha me falado que ia me colocar no domingo. E eu falei que eu não queria. Mas o Senhor, Ele é tão fiel que no próprio mês de maio, Ele já começou a palestrar comigo aquilo que Ele queria que eu falasse com a igreja. E primeiramente, Ele falou comigo. E a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo em todos os momentos. Por que eu digo isso? Enquanto eu estudava para a minha faculdade, eu estava assistindo a aula de geoprocessamento e a professora falou sobre rios perenes. E aquilo me deu um estalo e eu senti o Espírito Santo falando comigo. É sobre isso que eu quero que você fale. E eu fui pesquisar, eu falei, rios perenes, o que significa? Rio perene é aquele que corre o ano inteiro. Ou seja, ele não apresenta interrupção no fluxo de suas águas sobre nenhum período, seja ele de seca, seja ele de cheia. E o Senhor me deu isso e eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. Mas qual é o texto que o Senhor quer que eu leve? E aí passaram-se alguns dias, eu estava para descer do meu ônibus ali na passarela do Porcão, e a menina que estava à minha frente, na blusa dela, estava Apocalipse 21, 6. E o Senhor falou, esse é o texto. Então a gente tem que andar sensível. Primeiro o Senhor me deu o tema, Jesus, a fonte da água da vida. E depois Ele me deu o texto. E não acaba por aí não, irmãos. Eu fui falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? Porque eu fico desesperada, com muito medo mesmo de falar algo que não seja de Deus. Porque eu sei a responsabilidade que é estar aqui. E aí o Senhor falou comigo enquanto eu estava no meu trabalho, um outro dia. Eu quero que você fale sobre 2 textos. E o Senhor falou comigo os textos, eu anotei, deixei isso guardado. E passou maio, passou junho, eu falei, ué, pastora, eu nem queria, mas passou junho, ela não falou nada. Eu falei, pastora, ela, não, você está terminando a faculdade, pode ficar tranquila. Eu respeito isso. E quando foi julho, ela me colocou. E o Senhor já tinha me direcionado a palavra, ao texto, o que Ele queria que eu falasse. E é assim que o Senhor faz. E o primeiro texto que o Senhor falou comigo, na verdade são 2 textos bem conhecidos, se encontra em João 5, do 1 ao 15. A cura de um paralítico de Betesda. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos, mas vou estar destacando alguns versículos. Que diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Repita comigo, esperando o movimento das águas. Guarde isso. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Então, em razão de naquele lugar haver muita multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Então eu fiquei lendo esse texto e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer ministrar? Eu li, reli, eu já cheguei a comentar com os irmãos que eu tenho uma Bíblia de estudo, porque isso ajuda muito. E eu li na Bíblia e fui pedindo direção a Deus. E a primeira coisa que o Senhor me orientou foi procurar o que significava Betesda, que era o tanque onde aquele paralítico estava, junto com outros enfermos. E vai dizer que Betesda é uma palavra hebraica que pode ser traduzida como lugar da misericórdia divina ou casa da misericórdia divina. Os enfermos estavam esperando. Alguém lembra o que eu pedi para vocês repetirem? Eles estavam esperando. Ih, irmãos, não, muito fraco. Eles estavam esperando. Mas mal eles sabiam que a própria fonte estava prestes a chegar. E quantas das vezes nós estamos procurando em outros lugares aquilo que o Senhor já depositou, aquilo que o Senhor já entregou, aquilo que o Senhor já falou, quem faz sou eu, e a gente está procurando saída em outros lugares. E o Senhor foi ministrando comigo, eu falei: Senhor, isso é muito forte. O Senhor estava prestes a chegar, mas Ele estava preocupado com o movimento das águas, mesmo sabendo que todas as vezes que Ele tentou, deu errado. E nós somos assim, irmãos. Nós queremos insistir em algo que o Senhor já falou que não é para nós, e nós estamos ali insistindo. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Haviam muitos doentes naquele lugar, mas Jesus vai ao encontro daquele homem que há 38 anos estava enfermo. Jesus sabia de sua dificuldade e por isso Ele disse: queres ficar são? Aquele homem já estava tão frustrado e sem forças que começou a descrever as dificuldades. E nós somos assim. O Senhor está à porta, o Senhor está querendo fazer um milagre e a gente só quer botar impedimento. Não, Senhor, é que eu já tentei várias vezes e deu errado. Não, Senhor, é que o fulano tentou e não deu certo. E o Senhor não está perguntando isso. O Senhor está falando: queres ficar são? Queres a cura? Queres a libertação? Quer a salvação para a sua casa? Ele não está perguntando quais são as nossas dificuldades, não. Ele está perguntando se nós queremos vivenciar o milagre dele em nossas vidas. Aleluia! Bastou uma palavra de Jesus, aleluia, para aquele cenário ser mudado, pois a água verdadeira, a fonte, estava diante dele. Foi necessário ele levar sua cama, pois não seria mais de bom tom. Não seria mais necessário retornar àquele lugar. E enquanto eu lia isso, eu falei assim: Senhor, isso estalou na minha mente. E eu fui lendo e fui refletindo, e o Senhor falou assim: tem coisas que eu vou fazer em sua vida e vai ser necessário você levar algo deste lugar. Eu falei assim: Senhor, não entendi. E o Senhor começou a ministrar: eu vou levar você para determinados lugares e vou te dar a cura. Você tem que sair dali e levar a cura com você para falar do que eu fiz na sua vida. Eu vou te dar o discernimento e você tem que levar esse discernimento para poder mostrar para outras pessoas o que eu fiz na sua vida. Eu vou te dar a cura, a libertação, a salvação. E você tem que ir ao encontro de outras pessoas levando aquilo que eu te dei, levando aquilo que eu fiz na sua vida. E muitas das vezes, irmãos, eu e você também, assim creio eu, nós recebemos o milagre de Deus, ficamos felizes aqui, viramos as costas e nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez.
E o Senhor falou: não, você tem que levar aquilo que eu já fiz na sua vida. Se foi a cura, está diante de uma situação difícil, lembra do que eu já fiz na sua vida. Foi a libertação, lembra do que eu já fiz na sua vida. Que diante das dificuldades, irmãos, a gente não venha esquecer daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Porque nós gostamos de murmurar, nós gostamos de reclamar, de questionar. Mas o Senhor falou: Raíssa, lembra do que eu já fiz na sua vida. Isso foi o que o Senhor ministrou comigo quando eu falei: Senhor, por que ele teve que levar a cama? E o Senhor falou: foi para lembrar do que eu fiz na vida dele. E nós também precisamos lembrar daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, senão nós nos tornamos ingratos. Aleluia. Uma outra coisa também que o Senhor ministrou comigo é que aqui a gente leu que, deixa eu ver aqui qual foi o versículo. Aleluia. Aquele homem foi questionado pelos judeus quando ele foi visto levando a sua cama, porque era dia de sábado, era proibido trabalhar. E mais uma vez o Senhor ministrou comigo: assim como aqueles judeus os acusaram, vocês também são acusados e até mesmo perseguidos quando Deus te cura, te liberta, te transforma e salva na sua casa. Mas que independente de tudo isso, nós possamos fazer como aquele homem fez. Ele foi anunciando quem era aquele que curava, quem foi aquele que transformou a vida dele depois de 38 anos enfermo. Entenda bem, irmãos, ele não tinha 38 anos, ele estava enfermo há 38 anos. Só para esclarecimento. Mas o Senhor fez, porque o Senhor não depende de tempo, não depende de lugar, não depende de cenário, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da palavra, quem faz é Ele, e não há homem nenhum que impeça quando o Senhor quer fazer na nossa vida. E aí o Senhor falou: não é só esse texto não, vai para outro. E eu falei: amém, Senhor. Só que aí o pastor veio aqui semana passada e pregou o texto que o Senhor tinha me dado. E eu fiquei dali e falei assim: Senhor, que confirmação é essa? Que confirmação tão tremenda foi essa? Porque o Senhor já tinha me dado o texto. E o Senhor usou sua boca, pastor, apenas para confirmar que era isso mesmo que Ele queria que eu falasse. E o segundo texto de referência se encontra em João 4, do 3 ao 30, que tem por título A Mulher de Samaria. Começando no versículo 3, vai dizer que Jesus deixou a Galileia e foi... Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Os irmãos podem repetir? E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, que é ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher:
Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora também não é teu. E isto o disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem no monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E mais uma vez eu falei: Senhor, o Senhor me deu um texto e o Senhor está me dando outro. O que o Senhor quer que eu fale? E aí, eu estudando, estava escrito o seguinte: por Samaria era a rota mais direta da Judeia para a Galileia. No entanto, judeus rigorosos, querendo evitar a impureza, contornavam Samaria, fazendo uma rota mais longa. Porém, alguém lembra o que eu pedi para falar? Era necessário Jesus passar por lá. Então o Senhor falou: olha, muitos contornavam, mas para mim era necessário, porque eu tinha um propósito naquele lugar. Quando algo precisa ser mudado em nossa vida, não há caminho nenhum que impeça Cristo de nos encontrar. Eu sou praticamente nascida e criada na igreja, mas eu tenho amigos, tenho conhecidos que não foi assim, que estavam lá fora e o Senhor foi de encontro a eles. Porque quando tem um propósito, quando o Senhor tem um projeto na minha e na sua vida, não tem baile, não tem boca de fumo, não tem hospital, não tem prostituição. Onde você estiver, o Senhor vai ao seu encontro, porque quem cura é Ele, como eu já falei, quem liberta é Ele quem salva. E muitas das vezes nós colocamos barreiras. Não, Senhor, é porque já faz muito tempo. Não, Senhor, é porque eu já oro há tantos anos e não vi nada acontecer. Mas, irmãos, entenda nessa noite: não há barreira que fique de pé quando o Senhor tem algo para fazer na nossa vida. Como eu falei aqui semana passada, e o Senhor me traz isso à memória agora, eram 2 meses no mínimo para aquele papel ser autorizado, mas com uma palavra do Senhor, em uma semana foi liberado, porque não tem palavra maior, não tem autoridade maior do que aquela que vem de Deus. E nós temos dificuldade de entender isso. Muitas das vezes nós olhamos o nosso cenário, mas o Senhor é aquele que muda o cenário. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Aleluia. Jesus assentou-se junto da fonte aproximadamente ao meio-dia, que era o horário que aquela mulher costumava pegar água. Aquela mulher se preocupou com o fato de um judeu lhe pedir água, porque havia uma rivalidade, uma indiferença entre os judeus e os samaritanos, e também por causa da fama daquela mulher. Ela era conhecida por ter muitos maridos, como o próprio Jesus fala com ela, porém nenhum era realmente seu. Então, primeiro que aquela mulher era excluída,
Ela era obrigada a ir debaixo de sol quente buscar água sozinha, quando as outras mulheres iam mais cedo, justamente para evitar o sol. Mas o Senhor, Ele estava ali no momento que aquela mulher precisava ir buscar água. O Senhor, se tivesse um projeto na vida se o Senhor não tivesse um projeto na vida daquela mulher, Ele poderia ter passado em qualquer horário. Mas não, Ele sabia o momento exato de encontrar aquela mulher. Ele sabia o momento certo de estar ali esperando ela. E assim Ele é conosco, irmãos. Ele sabe o momento certo de enviar a nossa bênção. Ele sabe o momento certo de transformar. Porque às vezes nós queremos algo e não estamos preparados. E nós queremos. E muitas das vezes, irmãos, eu digo por experiência própria, o Senhor, Ele até dá. E Ele dá para a gente entender que não estávamos preparados para receber. Então que nessa noite nós possamos ficar sensíveis a Deus quando Ele disser não. Porque quando Ele diz não, Ele está nos preparando para algo muito maior do que nós estamos pensando. Aleluia! Glória a Deus! Jesus logo se pronuncia e diz que, se ela soubesse quem lhe pediria de beber, ela quem o pediria água, porque como eu falei no outro texto, o Senhor, Ele é a fonte. E aquela mulher até então ela não sabia disso. E muitas das vezes nós também estamos diante da fonte e estamos querendo desperdiçar essa oportunidade. Por que nós somos assim, irmãos? E eu me incluo nisso. A gente põe dificuldade, a gente põe impedimento, a gente põe desculpas quando o Senhor nos pede algo. Isso é desperdiçar aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Como eu falei, eu estou aqui com muito temor e tremor, mas eu não recusei. Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, na vida da igreja. E eu sei que o Senhor, Ele está me usando porque Ele palestrou comigo a semana toda. Eu sei porque eu apresentei este culto a Deus e falei: Senhor, eu não quero fazer do meu jeito. Eu fiz o meu esboço, Senhor, mas se o Senhor tiver que fazer algo diferente, fala através dos meus lábios. Aleluia! Não é sobre nós, irmãos, é sobre o poder dEle através da nossa vida. É sobre o que Ele faz através de nós. Ele não precisava usar ninguém, porque Ele é o dono do poder. Mas Ele nos usa, Ele nos transforma para podermos ir e anunciar as boas obras do Senhor na nossa vida. Aleluia! A mulher samaritana achou que a água oferecida por Jesus seria a mesma água que ela havia ido buscar. Mas a água que Jesus ofereceu era água viva, água que cura, que liberta, que transforma e que batiza. E eu falei assim: Senhor, mas o texto está se repetindo, o Senhor está falando a mesma coisa comigo. E Ele falou: é porque é isso mesmo. Eu quero que você enfatize bem que quem cura sou eu, quem salva sou eu, quem liberta sou eu, quem faz sou eu. Muitas das vezes achamos que a porta abre porque a gente foi lá procurar, porque a gente foi lá colocar o currículo. Irmãos, se o Senhor não falar para a porta abrir, não tem currículo certo, não tem influência certa, porque quem faz é Ele. Se o Senhor não quiser curar, não tem medicamento certo, não tem tratamento certo, não tem médico, pode ser o melhor especialista, porque quem faz é Ele. Oh, aleluia! Se o Senhor não quiser, a gente nem mesmo levanta da nossa cama de manhã. Quantas pessoas se deitam e nem mesmo levantam, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. E enquanto há vida, há propósito. Pode ter certeza, irmãos, que se estamos de pé hoje, é porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. O Senhor tem algo para fazer na nossa vida e também através de nós, através do poder dEle. Aleluia! Aquela mulher fez uma escolha. Ela decidiu que queria beber da água viva. Você também tem uma escolha nessa noite. E você? Qual é a sua escolha? Talvez você esteja pensando: não, essa palavra não é para mim não, porque eu já sou crente. Irmãos, é aí que a gente se engana.
Muitas das vezes estamos dentro da igreja e estamos negligenciando aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. A gente acha que sair de casa e vir aqui já é o suficiente. Não, mas não me dá oportunidade não me chama não. Ficar no banco para mim já está ótimo. Só que o Senhor, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. O Senhor quer me usar, o Senhor quer te usar. O Senhor não chamou ninguém para ficar parado no banco não. Ele tem coisas para fazer na nossa vida. Aleluia! Eu entendo que cada um tem as suas características. Alguns falam mais, outros falam menos. Mas o Senhor usa você de acordo com o seu jeito. É isso que Ele precisa. Ele não precisa que o irmão quietinho fique pulando, não. Ele vai usar você mesmo, irmão quietinho. O irmão que pula, Ele vai usar do jeito dele. Mas Ele quer usar todos nós. Ele quer fazer algo através de todos nós. E Ele está aqui nesse lugar. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer até o final deste culto. Aleluia. Enquanto eu lia, eu falei assim: Senhor, tem algo aqui que me chamou a atenção. E o Senhor me fez lembrar do primeiro texto. Porque no primeiro texto, aquele paralítico, ele tem que levar a cama com ele. Só que enquanto eu li aqui, nesse segundo texto, ela tem que deixar o cântaro. E aí eu comecei a me recordar da palavra do pastor semana passada, e o Senhor foi ministrando comigo. Assim como foi necessário aquele homem lembrar e levar tudo que o Senhor fez na vida dele, para essa mulher foi ao contrário. Ela precisou deixar aquilo que fazia ela ser reconhecida como uma má fama. Como assim, Raíssa? Lembra, irmãos, que eu falei que ela ia buscar água sozinha ao meio-dia por causa das coisas que ela havia cometido ali no meio dos samaritanos? Então com ela foi ao contrário. Ao invés de levar, ela teve que deixar. Como assim deixar? Por que deixar? Ela teve que deixar tudo aquilo que afastava ela de Deus. Porque a partir do momento que ela aceitou ter daquela água viva jorrando nela, ela teve que largar a prostituição. A gente tem que largar a mentira. A gente tem que largar o egoísmo. Tudo aquilo que não agrada a Deus, a gente tem que deixar. E não é fácil, irmãos. Às vezes está enraizado. Às vezes é algo que você considerava normal. Mas aí quando você começa a ver que a água de Deus está jorrando e está te incomodando para abrir mão de certas coisas, é porque o Senhor está limpando, o Senhor está transformando. E esses costumes têm que ser deixados de lado para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Senão vão ficar assim: é crente, mas fala palavrão. É crente, mas está ali bebendo. É crente, mas está mentindo. E com isso é o nome do Senhor que é envergonhado. Então quando nós aceitamos a Cristo, ou melhor, quando Ele nos aceita e começamos a seguir o seu caminho, a mentira tem que ficar de lado, o vício tem que ficar de lado. Talvez não seja de imediato, irmãos, porque um vício é uma coisa muito séria, mas entenda que quem cura e transforma é o Senhor. Enquanto você ficar lá fora achando que não, quando eu largar eu entro, entenda que você não vai largar nunca, você não vai entrar nunca, porque é difícil. Quem faz a transformação na minha e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós precisamos entender o poder de Deus sobre a nossa vida, senão nós nunca vamos avançar. Nós sempre vamos ficar aqui cuidando daquele pecadinho de estimação. Não, é que eu não consigo largar, é melhor ficar aqui. Apresenta isso para Deus, porque é Ele que pode fazer. E não é vergonha não, irmãos. Você tem que ser sincero com o seu pai, porque Ele já sabe. Ele já sabe, Ele só está esperando você como filho chegar e falar com Ele. E Ele é poderoso para fazer em um dia ou não, mas Ele não deixa de ser Deus por isso. E nós não podemos deixar de segui-lo por isso, porque tudo que passamos é testemunho, é fortificação para a nossa vida. Às vezes a gente passa um processo difícil e não entende, e depois o Senhor nos mostra qual era o propósito. E tempos depois nos encontramos com alguma pessoa, pastora, que está enfrentando o mesmo processo que enfrentamos. E aí nós entendemos que se passamos e se o Senhor nos deu vitória, era para que pudéssemos ajudar outras pessoas.
Porque, mais uma vez eu repito, não é sobre nós, é sobre o Senhor. E se Ele nos permite passar e nos dá vitória, é porque Ele quer nos usar nessa área. Ele quer falar conosco e através de nós nessa área. Aleluia! Diferente do enfermo do tanque de Betesda, que precisou levar sua cama consigo, para esta mulher foi necessário deixar seu cântaro para contar o que Jesus fez na sua vida. O que você precisa deixar para que a palavra transpareça através de você? Às vezes é um jeito assim meio grotesco, às vezes eu sou muito grossa. Pode não parecer, mas às vezes eu sou. E eu estou me moldando quanto a isso, porque eu sei o quanto isso prejudica a obra de Deus na minha vida. O quanto isso pode afastar as pessoas de mim, ao invés de trazê-las para perto. E eu tenho pedido ao Senhor para me moldar, porque isso é o meu cântaro, eu preciso deixar. Eu preciso deixar para que o Senhor possa me usar muito mais, para que o Senhor possa fazer muito mais através da minha vida, e para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia! Quem mata sua sede diretamente da fonte, tem prazer em apresentar a fonte para outros sedentos, assim como aquela mulher fez. Quando nós, vou dar um exemplo aqui muito fácil, para nós mulheres é mais fácil. Quando a gente vai em alguma loja e a gente compra um sapato bom, num preço bom, uma roupa, ou a gente vai fazer o cabelo, a unha, e é um preço bom, a gente vai e recomenda para todo mundo. Não, vai naquele lugar ali porque trabalha bem, é um preço justo. E é assim com a palavra de Deus. Quando nós nos saciamos, quando nós estamos cheios, nós temos prazer em anunciar o Evangelho. Nós temos prazer em abrir a boca e falar assim: olha, pode estar difícil agora, mas eu sei de um Deus que pode mudar o seu cenário de uma hora para outra. Pode estar difícil agora com a porta fechada, mas Deus pode abrir. Mas muitas das vezes nós preferimos ficar com sede. Mesmo dentro da casa de Deus, eu quero enfatizar isso aqui, que não é só quem está lá fora, irmãos. A gente aponta muito quem está lá fora. Não, porque eles precisam, nós também precisamos. Como a diaconisa Josenilda falou aqui, se nós não buscarmos a cada dia, nós vamos nos esfriando. Nós vamos passar a ter sede de novo. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu creio que a fonte está nesse lugar. E que se estava seco, Ele é fiel para trazer a água viva de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem grandes coisas para fazer neste lugar. Eu creio que desde a criança até o mais idoso, o Senhor pode usar. Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem um tempo determinado para tudo. Mas eu te pergunto nessa noite, quem você tem sido? Você tem preferido ficar com aquilo que te afasta de Deus? Ou você prefere abrir mão, mesmo que seja difícil, mas confiando que Deus vai te ajudar nesse caminho? Que Deus vai te ajudar a vencer, que Deus vai te ajudar a passar por cima, que Deus vai te ajudar a mudar, assim como eu tenho pedido para Ele me ajudar a mudar. Só cabe a você, irmãos. O Senhor não vai fazer nada contra a nossa vontade, não. Mas quando nós abrimos a nossa boca e falamos: Senhor, eu quero deixar. Senhor, eu reconheço que eu preciso. Ele entra e faz uma transformação de uma forma que as pessoas que estão em volta vão olhar e falar: ué, como assim? Não era assim, não era alegre, não falava de Deus, agora só fala de Deus, vive cantando, vive pregando. E isso é o nome do Senhor sendo glorificado através da nossa vida. Assim como aquele homem paralítico antigamente, após receber sua cura, foi falando de Jesus, que era aquele que havia curado, esta mulher também fez. Ela não se importou com os olhares que ela tinha saído antes dali para buscar água, com olhares de julgamento. E quando ela voltou, ela não se importou com isso, não. A única preocupação dela era falar de quem tinha falado tudo aquilo de errado que ela fez, mas que havia transformado a vida dela. Porque o Senhor, Ele não nos acusa, Ele fala a verdade. E somos nós que não gostamos, somos nós que ficamos de bico quando o Senhor fala: ó, precisa mudar aqui.
Precisa transformar aqui, isso não está legal. E muitos crentes hoje em dia não têm maturidade para ouvir a correção de Deus. O Senhor está falando, eu não gosto mais dessa igreja não, vou pegar minhas coisas e vou embora. Irmãos, entenda que quando o Senhor fala, é porque Ele quer o nosso melhor. Assim como uma mãe, como uma esposa, fala para o filho, fala para o marido onde precisa melhorar, é porque quer ver a gente avançando, não é regredindo. E o Senhor, Ele é um Pai zeloso. E quando Ele nos mostra o que precisamos mudar, é porque na verdade Ele quer que avancemos, que nós possamos quebrar mais barreiras e chegar longe, tão longe que nós nem podemos imaginar as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Mas que nessa noite, irmãos, o Senhor possa ministrar, ou melhor, continuar ministrando essa palavra aos seus corações. Foi só até aqui que o Senhor me deu. Se eu continuar falando, vai ser de mim mesma. E eu agradeço aos meus pastores pela oportunidade, pela confiança. Eu sei que eu me senti muito pressionada, mas não da parte de vocês, e sim porque, como eu falei, eu entendo a responsabilidade e o peso de estar aqui. Mas eu louvo a Deus porque vocês confiaram essa responsabilidade a mim. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.